Olá, pessoal, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso congresso agora. Nós estamos recebendo, tendo o prazer de receber, e a honra, né, de receber a doutora Arlena Badoc, que ela é a coordenadora da Central Nacional de Transplante. Ela tem um super desafio aí nas mãos dela agora, né, porque a gente sabe que houve uma queda do número de transplantes, né, de cerca de 26%. E é um grande desafio, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho da doutora Arlene, os planos aí da Central Nacional de Transplantes, para esse momento tão difícil que a gente está passando, né, doutora Arlene? Obrigada, boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, os desafios são grandes, mas todo mundo está focado, né? O Sistema Nacional de Transplantes, as próprias centrais estaduais, as comissões intra-hospitalares, as próprias organizações de procura de órgão, todos têm o mesmo objetivo, né? Que é trabalhar em prol da doação. Então eu acho que nós vamos enfrentar essa luta com pessoas que estão muito a fim de fazer a diferença. E isso é tudo para esse processo. Eu tenho uma apresentação, né? Vou pedir para o Arthur começar a passar, e daí eu já vou mostrando para vocês quais que são as nossas estratégias para ter essa melhoria. Então, tá bom. Então, Arthur, o próximo, Arthur. Tá, então não tem conflitos de interesse nenhum, né? Só nós aumentarmos a doação. O próximo. Tá? Bom, para falar para vocês, o SUS é o nosso grande orgulho, né? O nosso orgulho nacional, porque são poucos os países que têm uma assistência integral à sua população, né? E o Brasil é um deles. Nós temos outros modelos, como o Canadá, como a Inglaterra, mas falando-se em terceiro mundo, né? Em terceiro mundo, o país que tem a melhor assistência pública, que atinge 100% da população, é o SUS. Então, é o nosso grande orgulho. O Brasil é referência mundial em transplantes de órgãos e tecidos também. Mesmo com a pandemia, nós continuamos os transplantes. Tivemos uma queda, lógico, uma queda significativa, mas o processo não parou. As doações continuaram em menor quantidade, mas continuaram. Então, agora o que nós precisamos é reativar e potencializar mais todas as nossas estruturas. Nós tivemos 3.229 doadores efetivos no ano de 2020 e mais de 17 mil transplantes foram realizados. Então, o SUS é o maior sistema público de transplante do mundo, isso dito não por nós, né? Isso dito pelas organizações internacionais. Próximo, Arthur. Tá? O investimento do SUS. Então, hoje nós investimos mais de 1 bilhão por ano no processo de transplantes, de doação e transplantes. O impacto maior é no transplantes, então, em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. E, fora isso, são os medicamentos, os imunossupressores, que giram em torno de 300 milhões. Próximo. Tá, então, esse é o quantitativo que se gasta também em imunossupressão. Porque o processo, ele é um processo que todos vocês que são transplantados sabem, que não adianta transplantar se depois não tiver o imunossupressor para conseguir manter o organismo sem fazer o processo de rejeição. E como que você consegue isso? Que o organismo não faça o processo de rejeição? Tomando os imunossupressores. Então, você tem a doação, o transplante e os imunossupressores. Próximo. Tá, então aí nós temos toda a nossa... Nós vamos dividir nossa apresentação em 2 eixos. A rede de doação e a rede do transplantes. Então, primeiramente, eu vou falar o seguinte. Para ter transplantes, tem que ter doação, né? O doador está dentro dos hospitais. Então, não adianta nós criarmos inúmeros centros transplantadores se nós não temos doação. Todo o processo começa no diagnóstico da morte encefálica, né? Então, vou dizer para vocês qual que é a rede de doação a nível de Brasil. Nós temos 27 centrais estaduais, nós temos 78 OPOS habilitadas,
Nós temos 516 comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Nós temos 1.943 hospitais que, em algum momento, já fizeram a notificação. Não, todos esses hospitais já fizeram notificações. Lógico que tem uns que são os hospitais neurológicos, os hospitais de traumas, que são os grandes doadores. Mas todo esse universo aí, em algum momento, também já fez doação. E nós temos 199 hospitais que realizam o procedimento autotransplante. Próximo. Tá, então nós temos os 3 pilares que nós vamos trabalhar, pilares ou eixo, né? Depende que são os mesmos significados, que nós vamos trabalhar para que ocorra a doação. Então, nós vamos trabalhar inicialmente na identificação de todo paciente em morte encefálica. A estimativa é que no Brasil nós tenhamos 100 mortes encefálicas por 1 milhão de habitantes. Então, nós teríamos que ter em torno de 21 mil mortes encefálicas por ano. Nós temos que trabalhar também maciçamente na manutenção hemodinâmica, para evitar que ocorra parada cardíaca durante o processo de protocolo, ou antes de iniciar o protocolo, né? E também trabalhar intensamente através do acolhimento e preparo de profissionais, né? Para fazer o acolhimento da família e as entrevistas, porque tudo isso depende de uma educação continuada. Então, são os 3 pilares da doação: a identificação do paciente em morte cefálica, a manutenção hemodinâmica precocemente, e trabalhar também o acolhimento, o preparo dos profissionais que vão trabalhar as entrevistas, né? Porque nesse momento, o acolher, quando eu digo acolher, é o acolher a família toda desde o processo do início da chegada no hospital. E vou mais além, quando eu falo acolher, eu não digo que tem que acolher aquela família que tem um paciente grave, que possa vir ser doador. Eu acho que os hospitais têm que acolher no sentido amplo, na parte de humanizar o atendimento. Todo paciente, toda pessoa que chega no hospital, ele tem que ser muito bem acolhida, muito bem esclarecida, porque ele chega muito fragilizado. E por melhor que seja o atendimento, por melhor, e na maioria das vezes ele é excelente, mas a família muitas vezes não é informada do que está acontecendo. E é muito importante explicar tudo para a família, orientar a família, e além de fazer bem feito, tem que explicar que está sendo feito bem feito, né? Não adianta só fazer tudo bem feito e não dar uma explicação, a família não pode ficar perdida nesse processo. A família tem que saber o que está acontecendo com o seu ente querido, ser sempre bem informada em todos os passos, ser esclarecida, porque ela está muito fragilizada, está desesperada, e o hospital ele tem que se humanizar nesse processo. É impossível nós continuarmos dentro de instituições que não olhem as pessoas como um ser humano que merece atenção e respeito a todo momento. Então, esses são os pilares fundamentais da doação. Próximo. Tá, então aquilo que eu falei, no Brasil nós temos uma população de 210 milhões, em torno de 210 milhões, 100 doadores por milhão, nós teríamos que ter 21 mil doadores, 21 mil pessoas em morte encefálica. Nem todos os pacientes que estão em morte encefálica, eles vão vir a ser doadores, porque tem N situações em que eles às vezes nem pode ser elegível para doação. Mas o diagnóstico, ele precede a doação. Então, para você entrevistar qualquer pessoa para doação, primeiro você tem que ter o diagnóstico da morte encefálica. Então, por isso que o universo de diagnóstico da morte encefálica é muito amplo. Você tem que identificar todo paciente em morte encefálica, providenciar esse diagnóstico que é feito através do protocolo de morte cefálica, que no Brasil é extremamente rígido, e somente após você concluir esse diagnóstico e que esse paciente esteja em morte encefálica, é que você pode partir para uma próxima etapa, que é pensar
se ele pode vir ou não pode vir a ser um doador. Daí tem N critérios que vão ser avaliados, e daí para definir isso. Mas então, voltando, tudo começa no diagnóstico da morte encefálica. Então, nós teríamos que ter em torno de 21 mil diagnósticos por ano, e nós temos em torno de 11 mil. Então, nós temos aí umas 9 mil pessoas em morte encefálica no Brasil que não é feito esse diagnóstico. Então, a base de tudo é criar a cultura do diagnóstico da morte encefálica, que é obrigado por lei, e é um direito da família saber a situação do seu ente querido. Próximo. Tá, então, nós fizemos aí um estudo mostrando estado por estado o déficit em relação ao quantitativo de morte encefálica. Próximo. Tá? Então, no Brasil, tem 2 estados em que ele atinge 100 mortes encefálicas por milhão de habitantes, que é o Distrito Federal e o Paraná. Os outros, eles vão ter que investir muito na busca ativa para identificar os 100 pacientes por milhão, que é a base de todo o processo. Próximo. Tá? Então, no Brasil, com relação também à manutenção hemodinâmica, o paciente que está em morte encefálica, em diagnóstico encefálica, é um paciente muito lábil hemodinamicamente. Por isso que é muito importante você ter uma visão de fazer uma manutenção a nível de medicamentos, de acompanhamento desse paciente precocemente, para você manter qualidade dos órgãos, caso ele venha a ser doador, ou também para evitar que ele vai para a parada cardiorrespiratória antes que seja concluído o protocolo. Então, já está diminuindo o índice de PCR nesse momento, que de 18%, nós já estamos em 14%, e o ideal seria 5%. Próximo. Tá? Recusa familiar também. Recusa familiar depende única e exclusivamente da equipes que fazem todo esse acompanhamento intra-hospitalar, tenham um bom treinamento, sejam profissionalizados, sejam pessoas com expertise e sensibilidade para fazer esse processo. Não pode ser qualquer pessoa para agir, ela tem que ter sensibilidade, perfil e fazer muito treinamento. Então, com isso, vai diminuir o número de recusas. Então, nós temos aí no Brasil recusa variando de 40 a 37, e temos estados, que aí, no caso, eu cito Paraná com 26 em 2018, e 2020 com 23% de recusa. Por quê? Porque as equipes são todas profissionalizadas e muito bem treinadas. Próximo. Tá, então, basicamente, como que nós fazemos para melhorar a doação? Mas todo o processo tem que ser cada situação é uma situação específica, cada estado tem uma situação específica, cada hospital tem uma realidade. Não existe uma fórmula única para esse processo. Cada processo tem que ter a sua própria fórmula e tem que ser todo o processo muito bem planejado. A pessoa tem que, os profissionais de trabalho têm que conhecer o processo como um todo, tem que reconhecer a realidade com os seus recursos, o que tem disponível. Não adianta você sonhar com o ideal, você tem que fazer o que é real. Não adianta ficar comparando com outros estados, você tem que ver os recursos que você tem no outro estado. Então, primeiramente, eu sempre digo, tem que ter pé no chão, reconhecer a sua potencialidade, a sua estrutura e trabalhar com o que você tem à mão. Estabelecer prazo para executar esses processos, determinar os seus objetivos e criar um plano de trabalho. Nada se faz sem saber da sua realidade, sem ter um belo planejamento e fazer as suas estratégias. Próximo. Tá, então nós temos a evolução das doações, né? Das doações a nível aí de 2000, então vocês vejam que nós tivemos 10 mil mortes encefálicas, mas o que evoluiu para doador efetivo foi em torno de 3 mil pessoas, porque aí teve N variáveis, né? Teve os pacientes que não tinham indicação para ser doadores, os pacientes que fizeram parada cardiorrespiratória por
déficit da manutenção durante o processo, os pacientes que tiveram recusa. Então, são N fatores que fazem com que esse universo diminua. Por isso que nós temos que aumentar mais a base do diagnóstico de morte encefálica e melhorar as condições hemodinâmicas desse doador através da manutenção precoce e também trabalhar as equipes muito para fazer acolhimento e entrevista, para nós a melhorar o quantitativo de doadores efetivos. Próximo. Então, os grandes desafios para nós melhorarmos todo esse processo. Ter OPOS proativas que promovam a identificação de 100% dos pacientes em prováveis mortes encefálicas na sua área de abrangência. CIDOT, comissões intrahospitalares treinadas e superatuantes, realizando busca ativas, promovendo a identificação de 100% dos pacientes em morte encefálica, educação permanente, ofertando através de treinamentos e capacitações específicas, identificação e intervenção rápida de todas as fragilidades e logística efetiva. Esse é o desafio nosso grande da atuação para nós conseguirmos aumentar esse quantitativo. Próximo. Tá. Os transplantes. Então, isso foi com relação ao processo de doação. Se nós conseguirmos avançar nesses pilares, nesses eixos que eu expliquei para vocês, identificando todos os pacientes em morte encefálica, trabalhando, implantando a manutenção hemodinâmica precocemente. Isso os profissionais que trabalham na área de medicina intensiva, os profissionais médicos, têm que ter toda essa expertise. E as equipes que trabalham o acolhimento, se preparam e saiba como fazer uma entrevista, seja capacitada e tenha argumentos, nós vamos mudar esse perfil e já vamos melhorar o índice de doação. Isso com relação à doação. Agora, com relação ao transplantes, nós vamos trabalhar maciçamente os acessos e as qualificações dos centros transplantadores. O que eu quero dizer com acesso? Todo centro transplantador ele tem que ter um número de consultas pré e pós-transplantes, um quantitativo que seja o suficiente para atender a demanda do gestor estadual, para regular esse acesso. Então, porque toda pessoa que esteja no estado, no município, e que necessite ser avaliado, ele consiga chegar rápido a esse centro transplantador. Portanto, então, ele é obrigatório fornecer esse quantitativo de consulta à rede de regulação do Estado e ela vai fazer esses agendamentos. Próximo. Tá? A rede assistencial por enxerto. Então, você vai ver aqui, nós temos os serviços que fazem transplante de coração no Brasil, estão pintados em vermelho, que são 18 estados, temos 63 centros transplantadores, temos 63 serviços, 76 equipes. Pulmão, nós temos ali os 5 estados pintados de verde, que se concentram mais no sul e no sudeste, né? E um no nordeste, nós temos 8 centros habilitados, 11 serviços habilitados e 10 equipes. Próximo. Então, o fígado, vocês vão ver que nós temos 16 que estão pintados em azuis os estados, e os serviços que mais temos credenciados para procedimento de transplante são os rins. Então, nós temos em 23 estados, aí está pintado em laranja, e nós temos 180 centros habilitados e 209 equipes. Próximo. Tá, então, nós temos também o quantitativo de centros habilitados para transplante de pâncreas e rim. Próximo. E córnea. Então, você vê que córnea é um tecido que é o mais comum e que onde tem também maiores centros, né? E nós temos aqui medula óssea, que já é um procedimento mais complexo, também é um tecido, e os centros habilitados para fazer. Próximo. Tá, o acesso do transplante, como que vai chegar? Então, o paciente tem alguma doença, ele vai consultar na sua unidade básica, vai ser identificado pelos sintomas, ele vai ser preciso a ser avaliado num centro de especialidade.
Chegando nesse centro de especialidade, o profissional que vai avaliar vai identificar que ele tem alguma patologia que é passível de ser avaliado por um centro transplantador e encaminhado através do protocolo. Esse protocolo vai ser encaminhado à central, esse pedido de consulta vai ser encaminhado à central de regulação do Estado, que vai providenciar o agendamento de consulta. E daí, providenciando o agendamento de consulta, informa o paciente, ele se desloca ao centro onde foi agendada a consulta para ter sua avaliação. Lá, ele chega, é feita a avaliação médica, a avaliação clínica e os exames laboratoriais e de imagens necessários, suficiente para verificar se ele tem, de fato, a indicação. Se tiver indicação, posterior análise é inscrito, e caso não tenha, é feita uma contrarreferência e ele volta para a sua origem para continuar o seu tratamento na origem da onde ele veio. Próximo. Tá? Transplante, isso com relação ao acesso. Agora, com relação à qualificação. Então, todo centro transplantador, ele tem que ter um programa, ele tem que estar dentro do Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, que consiste numa importante estratégia para a promoção da cultura de segurança, enfatiza a gestão de risco, aprimoramento de qualidade e aplicação de boas práticas, e também tem protocolos de segurança. Próximo. Tá, então nós temos aqui a evolução do transplante de 2010 e 2020. Vocês percebam que ele teve, aqui nós estamos verificando, tá, então eu estou aumentando aqui tá? Vocês vejam aqui que ele teve uma queda, lógico que ele teve uma queda, mas a queda mais significativa se percebe aqui em azul, que foi a queda da córnea. Mas ele caiu 50% na córnea, né? Por que ele caiu tanto? Por quê? Porque o transplante de córnea não é um transplante de emergência. Entende? Tem situações de urgências, que daí o transplante permaneceu sendo realizado. Mas o transplante eletivo, temporariamente, ele foi suspenso nesse período. Por quê? Porque, como não era urgência, o paciente poderia esperar para realizar esse procedimento em um tempo mais seguro, porque aqui o risco de ele se deslocar para um centro transplantador, para uma clínica transplantadora, toda a situação de consulta, exames, procedimento, avaliações, o risco dele, no auge da pandemia, optou-se por suspender os transplantes de córnea eletivos, enquanto até melhorar a situação da pandemia. Já está retornando, já foi suspenso, e os centros transplantadores já estão em plena atividade. Próximo. Então, os desafios na área de transplantes. O credenciamento. O credenciamento é o vínculo que ele tem com o Ministério da Saúde. E não interessa qual a fonte, se ele é SUS ou particular ou convênio. Todo serviço para ser habilitado para realizar o procedimento, ele tem que ter um credenciamento pelo Ministério da Saúde. E no credenciamento nós temos legislação específica para habilitar e critérios de habilitação e de renovação. Está sendo todo revisto esse critério, a portaria também já está saindo em seguida, porque já está saindo agora vai sair já no mês seguinte, aonde diz quais os critérios que cada modalidade de transplante tem que ter, tá? Os acessos que tem que ser pré e pós-transplantes, e também as ações, um monitoramento mais assíduo de controle, a avaliação e auditoria pós-transplante, para nós ver as qualidades, as sobrevidas, e principalmente identificando e intervindo precocemente, rápida, em todas as situações identificadas de fragilidade. Próximo. Então, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante, nós coordenamos o maior sistema público de transplante do mundo.
E a nossa missão é de promover a qualificação profissional, impulsionar a pesquisa e garantir excelência no cuidado dos nossos pacientes junto com os centrais estaduais de tratamento. Então, isso é a CNT, isso é nossa missão, e esperamos sempre desempenhar com maior, em 100% de toda a nossa energia, e todo mundo que trabalha pensa igual. E todos nós somos funcionários públicos e visamos o bem-estar da nossa população. Obrigada e à disposição para perguntas. Muito obrigado, doutora Arlene. Excelente, acho que sim, trouxe algumas informações que realmente talvez não fosse de conhecimento de todo mundo, né? Quer dizer, talvez não, com certeza, né? Agora, muito interessante, né? Esses dados que a senhora trouxe, principalmente em relação a alguns estados, né? A gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo, realmente, né? E uma coisa que nos deixa bastante esperançosos é que, né, a senhora antes estava na Central de Transplante do Paraná, né, que a gente viu que tem realmente dados muito bons, né. Então, assim, eu queria saber, apesar da senhora também ter falado que não é para ficar comparando, né, estado com estado, né, que cada localidade tem a sua particularidade, né, mas a senhora acha que consegue transpor, né, alguma dessa experiência boa do Paraná que a senhora implementou lá para os outros estados, né, para ver se a gente consegue alavancar de maneira geral o transplante e a doação, doutora Arlene? Bom, esse foi o desafio que me fizeram, né? Acho que a senhora está com a câmera fechada, não sei se deu algum problema. Tá. Não sei, acho que fecha. Onde que está aqui? Me fecharam aí. Me fecharam, não estou conseguindo aqui. Arthur. Bom, tudo bem também. O Arthur, o som está ouvindo, né? O som tá, é a câmera que está fechada. O importante é o som, né? Tá bom. Então, foi o grande desafio que foi feito à minha pessoa, né? Então, o seguinte, e eu acredito muito nisso, porque foi por isso que eu aceitei, entendeu? Mas o ministério é muito amplo e tem muita demanda, gerenciar toda a coordenação do sistema nacional é muito complexo e tem N atividades que, às vezes, é perigoso, se a gente não estiver focado, se perder em tantas atividades que dependem do coordenador. Mas o meu foco principal é trabalhar juntos às centrais estaduais. Já levantamos o perfil de todas elas, né? Já temos tabulado, já estou com as apresentações prontas. Só estou esperando acabar o setembro, né? Que o setembro está todo mundo muito envolvido nas atividades do Setembro Verde, da doação. Acabando setembro, dia 1º de outubro, já começo a me reunir com as centrais virtuais, trabalhando o planejamento específico de cada central com meta. E vou além, meta a curto prazo ainda. Não, realmente, eu acredito que o desafio é enorme, né? Até por essa questão de ser um país tão heterogêneo, né? Doutora Arlene, acho que a gente tem um tempo aqui para uma pergunta. A Fernanda está perguntando por que a falta de medicamento em algumas cidades. Eu acho que é o seguinte, porque tem que ver como que é o planejamento nessa Secretaria de Estado da Saúde, porque os medicamentos, eles são todos produzidos, eles são todos encaminhados pelo Ministério da Saúde para os estados. Então, teria que ver aonde que está acontecendo isso e qual que é o planejamento que está sendo feito nessa Secretaria Estadual, porque são situações mais pontuais. Lógico, né? A gente sabe que existe essas esferas de responsabilidade, né? Então, o governo federal tem responsabilidade por alguns medicamentos, o estado outros, e o município é mais pela distribuição, né? Mas, por exemplo, um fato que vem ocorrendo assim continuamente, o pessoal do Rio de Janeiro se queixando, por exemplo, da falta de ciclosporina, né?
Eu sei que isso é uma responsabilidade do Estado, né? Mas tem como o governo federal fazer alguma pressão nos estados para que não falte os medicamentos de responsabilidade do Estado, ou não? Ou isso é difícil? Veja, o Estado que gera demanda para o governo federal. Então, é o Estado que tem que apresentar uma planilha dele de demanda. Porque, tipo assim, eu nunca vi isso acontecer no Paraná. Nunca ouvi falar que falta medicamento no Paraná, por quê? Porque a farmácia, o setor, ele tem toda uma estatística de paciente que transplantou, dos pacientes que vai transplantar, ele já faz um percentual a mais e ele se mantém organizado, porque ele tem que mandar a cada período para o Ministério solicitando o envio do medicamento, mas aí tem toda uma logística, toda uma memória. Então, é planejamento. Isso acontece por falta de planejamento no Estado. Legal, legal. É bom a gente saber disso, né? Porque eu acho que caberia a vocês se organizar e conversar com o secretário estadual, né? Não, sem dúvida. A gente conversar com o secretário estadual e saber por que está acontecendo só nesse estado. Verdade, isso a gente tem que tentar. Se fosse falta de medicamento a nível federal, não acontecia em só um estado, aconteceria em todos os estados. Mas quando a maioria dos estados tem o medicamento e alguns estados falta, não é a falha do Ministério. É falta de planejamento da origem, que é o Estado. Tá, perfeito. Doutora Arlene, a gente está chegando aqui no nosso tempo, esgotando. De novo, eu queria agradecer muito, assim, mas demais a presença da senhora aqui com a gente, porque a gente sabe o quão atribulada a senhora está, ainda mais, né, nesse mês de setembro, como a senhora mesmo comentou, né? Mas, assim, agradecer demais e, né, por essa abertura, né, abrir esse canal aí para conversar com a gente da sociedade civil, né? E eu queria deixar um espaço aí para a senhora fazer as considerações finais aí da senhora. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho, agradeço, mas a melhor propaganda são vocês. Eu acho que quem recebeu um órgão, a família de um paciente que recebeu um órgão, ele tem que vestir essa camisa e tem que trabalhar junto à sociedade falando sobre a doação. Porque quem decide é a família, mas é importante que a associação de vocês assuma também esse papel de falar sobre a doação. Porque vocês viveram tudo isso, e todo esse sofrimento, essa espera, essa angústia, nada como quem viveu isso para passar para os outros. Então, nós precisamos todos estender a mão e trabalhar a doação. Porque quem doa é a família, mas a família precisa saber da intenção da pessoa que faleceu. E isso aí é uma mudança cultural. E vou te dizer, não adianta o Estado fazer campanha para falar isso, porque as campanhas do Estado vão ser muito pontuais. Quem tem que fazer essa mudança de cultura é a sociedade. E quem é a sociedade? Somos todos nós, e principalmente quem recebeu o órgão. Então, a família que recebeu o órgão tem que trabalhar, e quem está em lista de espera também. Tem que todos trabalhar. Doação de órgãos, fale sobre isso. Se cada um de vocês falar com 10, 15 pessoas, eles se transformam em multiplicadores. E o Brasil inteiro, imagine quanto tempo nós podemos reverter isso. Mas as pessoas têm que sair da concha, e têm que partir para discutir isso na sociedade. Excelente essa chamada de atenção, excelente. Bom, doutora Arlene, muito obrigado e a gente fica em contato. Nós que agradecemos. Boa noite a todos e um abraço e muita saúde e paz para nós e para a nossa família, né? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima sessão.